Estamos gravando e que o Espírito Santo do Senhor use muito a sua vida para falar nos nossos corações hoje. Tá contigo, Mateus, a palavra. Foi, né? Deixa eu só pegar a fonte do meu computador que caiu aqui rapidão. Agora sim, todo mundo tá me vendo legal? Ô, Matheus. Oi. Tirar o som do notebook. Você consegue? Deixa eu ver. Zero som, né? Coloca o mudo no notebook. Fala alguma coisa, vamos ver. Deixa eu ver. Ainda tá? Ainda tá. Você precisa tirar o som do notebook. Mateus, vai no alto-falantezinho aí do lado do relógio. Isso. Ah, já tô indo. Já tô indo. Mateus, tá aparecendo tudo isso no YouTube. Parece um idoso. O Matheus tá mais perdido que tomate e salada de fruta. Não, meu computador é lento, gente. A gente vai pedir pra dona Cris te dar uma aula, Matheus. Agora eu acho que não tá mais. Pronto. Boa, agora foi. Tá ótimo. Resolveu. Dá só um F5 aí, Matheus, pra ficar você. Tá, gente, vamos logo começar, porque senão... Tá ok? Tá ok? Ok. Então, boa noite para todo mundo, agora começando certinho. Primeiramente, eu queria agradecer muito cada um dos jovens, aqueles que votaram em mim. É um grande privilégio poder falar essa noite aos jovens. E eu acho que também é um desafio. Olha, já é a quinta vez eu acho que eu estou fazendo uma devocional assim para as pessoas na IPBI. A segunda vez com os jovens, eu acho que a primeira vez foi lá em 2019 e agora estou tendo mais essa oportunidade. Aí, desde quando veio o convite o convite não, a intimação, né? A votação, que eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar para os jovens? O que eu vou falar? Aí, olhando para os nossos dias atuais, eu acho que fica muito fácil, assim, para mim, ter escolhido o tema. Durante vários dias eu fiquei meditando na palavra, fiquei meditando que palavra que eu ia falar, e teve um dia que conversando com Deus à noite, aí eu orei para o Senhor, eu não sei que palavra usar, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei que palavra da Bíblia eu vou trazer. E foi então que no outro dia, quando eu fui fazer a minha devocional pela manhã, eis que lá estava a palavra, era totalmente aquilo que eu ia falar. E é isso, vamos começar. Tá aqui uma arte da nossa querida Camila, né? Obrigado mesmo, de coração. E vamos lá. Como você tem se sentido? Eu coloquei aqui algumas das palavras que eu acho que tem resumido assim muito da minha vida, do que eu tenho, como eu tenho me sentido, né? Desde o ano passado, nos últimos dias. Eu tenho me sentido estressado, amargurado, sem paciência, muitas vezes, com medo, né, inevitável, insegurança, tenho sentido perigo, chateação, falta de esperança e, em muitos momentos, eu acho que eu tive até muita falta de fé nesse período, né, de pandemia que a gente está vivendo. E eu destaquei aqui uma última palavra, que é cansado. Eu tenho me sentido muito cansado nos últimos dias. Cansado da vida que a gente está levando, cansado dos dias, cansado das lutas, estou cansado da pandemia, cansado, né, desse vírus, cansado de não poder ver os meus amigos, de não poder ir na igreja da maneira como eu queria, sem máscara, poder cumprimentar as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu amo.
Então, eu destaquei essa palavra que eu acho que resume muito bem aquilo que eu tenho sentido nos últimos dias. Para a gente continuar, eu gostaria de a gente fazer uma oração para entregar a devocional. Senhor Jesus, mais uma vez oramos a Ti, Pai, agradeço a oportunidade de poder falar a vida dos jovens da IPBI, Pai, obrigado por esse privilégio. Eu peço que o Senhor seja com a minha vida, Pai, esteja me dando muita sabedoria, muito discernimento, que nada que eu fale aqui, Pai, seja de mim mesmo, porque eu sou falho, eu sou pecador, Pai, não merecia nem estar aqui, mas com a Tua graça eu estou, Senhor. Então, que o Senhor me use, Pai, como um vaso de bênção na vida dos jovens essa noite, daquelas pessoas que também vão ver essa devocional, Pai. Obrigado por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Para continuar, acho que todos conhecem, tem alguns tipos de cansaço que a gente tem durante os nossos dias. A gente tem o cansaço físico, cansaço mental, a gente está cansado emocionalmente e também a gente está cansado espiritualmente. Por que eu coloquei aqui? Do final do ano para cá, do final do ano até o início do ano, eu percebi que a minha vida devocional com Deus, em algum momento tinha se perdido durante a pandemia. Eu já estava me vendo, eu já não estava orando mais como eu orava, eu já não estava mais lendo a Bíblia como eu lia antes, eu não estava mais tirando um tempo do meu dia. E parece uma coisa louca, né? Na pandemia a gente está, a maioria, né, tá em casa. E como assim a gente não consegue estar tirando tempo para Deus? É justamente por isso. Eu me via muito cansado também espiritualmente. Eu estava cansado muitas vezes até de buscar a Deus em muitos momentos. Cansado às vezes de entrar no culto online, eu já estava achando, sei lá, já estava cansativo para mim, já estava chato, não sei, em algum momento. Foi aí que eu percebi que isso não estava legal, que eu não podia viver dessa maneira, eu não podia viver os dias sem nem olhar para Deus. E aí que eu pensei nessa palavra. O título da mensagem de hoje, Cansado, mas vigorado por Deus. Eu trouxe um texto base, que é Isaías 40, do 27 ao 31. Eu já deixei separadinho aqui, aí eu vou ler para a gente. Isaías 40, de 27 a 31. Deixa eu ver. Diz assim a palavra do Senhor. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, irmãos, eu trouxe esse texto realmente para a gente meditar um pouco de como estão os nossos dias, que está corrido para grande parte das pessoas, para alguns está parado, para algumas pessoas está sendo mais difícil do que outras, está passando a pandemia. E uma coisa que é universal.
Todo mundo tá se vendo cansado já da situação que a gente está vivendo. Em algum momento, em algum dia se viu extremamente cansado, esgotado daquilo que a gente está vivendo. Alguns servos também se viram cansados, desamparados e fracos, mas tiveram seu vigor e suas forças renovadas pelo Senhor. Eu trouxe aqui 2 exemplos de dois servos de Deus que se viram nesse momento. Em algum momento eles estavam cansados, estavam fracos, e eles viram a força do Senhor, a misericórdia do Senhor com eles. Um deles é Elias, que eu separei aqui. Eu separei uma passagem que está lá em 1 Reis 19:4. Vou abrir aqui rapidão. Primeira Reis 19:4. Diz assim, ó: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Nessa passagem que eu separei desse versículo, Elias estava se vendo extremamente cansado. Foi uma passagem que ele estava indo para o Monte Horebe, e ele precisava passar pelo deserto. E naquele momento ele estava se vendo muito, muito esgotado, muito fraco. Aí versículo 5, continua. Deitou-se e dormiu debaixo de zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Nesse outro versículo fala que o Senhor mandou um anjo até Elias para que desse alimento, desse suporte para ele naquele momento, para que ele pudesse continuar a caminhada. Assim Deus age conosco nos nossos dias atuais. Ele também dá a força, dá o suporte que a gente precisa, o alimento que a gente precisa para seguir em frente. Alimento esse que está aqui, ó, a palavra, a Bíblia. E é assim, a gente tem que, todos os dias, buscar esse alimento do Senhor. Mas de uma coisa certa, Ele dá esse alimento àqueles que precisam. Outro servo que eu deixei separado aqui como exemplo foi o apóstolo Paulo, o servo Paulo. A passagem que eu separei foi um momento que Paulo também se viu muito, muito, muito fraco. Mas ele buscou força no Senhor. Aí a passagem está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Diz assim: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Muita gente, eu acho que fica muito, assustado com essa frase de que Paulo fala nessa passagem, né? De que ele diz que quando ele está fraco, é que na verdade ele está forte. Eu, por muito tempo, não entendia essa frase que ele falava, mas agora eu consigo compreender. Que, na verdade, quando a gente está fraco, Paulo aqui se refere, ele está fraco tanto de corpo como o espiritual. E ele fala aqui que quando ele está fraco, na verdade, ele está forte, porque quando a gente está fraco, a gente tende
a buscar força, auxílio no Senhor. Aí por isso Paulo aqui diz que nesse momento ele buscou força em Deus, e por isso, na verdade, quando ele está fraco, é que ele está forte. Eu separei um texto aqui que eu acabei até esquecendo de ler no primeiro sermão. Vamos lá, o de Elias. Elias estava cansado, ele havia esquecido do Deus de todo vigor. Mas Deus mostra seu cuidado e envia um anjo até ele com um copo de água e um pedaço de pão. Os alimentos deram forças para Elias continuar a caminhar. Já a respeito de Paulo, a Bíblia mostra que é na fraqueza que nos tornamos fortes. Para Paulo, isso é possível porque é nas nossas fraquezas e cansaço que vemos o poder de Deus agindo em nós. A graça de Deus nos basta e é suficiente para a gente viver e conseguir seguir nossa vida e seguir em frente. Agora eu coloquei aqui um breve testemunho, acho que para falar um pouco de como tem sido os meus dias aí na pandemia, de como eu tenho passado. Vamos lá. Lá em 2020, quando começou a pandemia, acho que ninguém nunca tinha esperado passar por uma coisa dessas, né? Uma pandemia. E eu, como todo mundo, fiquei muito preocupado no começo, porque a gente não conhecia nada, né, desse vírus. A gente só sabia que ele era muito perigoso e que matava as pessoas. E no começo eu fiquei muito assustado, realmente. Hoje eu já consigo lidar melhor, já consigo estar assim mais descansado, mas no começo eu fiquei muito preocupado. Eu lembro que teve um episódio de quando eu estava um dia na empresa, que eu tive, sei lá, do nada eu tive uma crise muito forte de ansiedade. Tanto que do jeito que eu fiquei, ninguém soube, sei lá, me ajudar na hora. Ninguém soube como lidar. Eu lembro que a primeira pessoa que eu lembrei de, sei lá, de mandar mensagem, de ligar, foi o pastor Ion. Eu mandei uma mensagem para ele: pastor, eu posso te ligar rapidão? Eu preciso muito falar com você. E ele falou, né, na mesma hora que poderia, que ele iria me ligar de vídeo. Eu nem tinha cogitado a ideia de ligar de vídeo, eu só precisava mesmo falar com ele, nem que seja por mensagem. Então eu saí um pouco ali para a salinha de reunião da minha empresa e eu conversei um pouco com o pastor. Ele me trouxe uma palavra, aí conversou um pouco comigo, e foi então que eu consegui ficar mais calmo, consegui voltar ao meu trabalho e terminar aquele dia. Mas nos outros dias eu também ainda continuei muito com essas crises de ansiedade logo depois desse episódio. Aí foi bem. Esse foi um dos episódios, né, desse momento de pandemia. Outro episódio, eu acho que marcou essa pandemia, acho que foi a perda da minha avó. Mesmo que ela não tenha morrido por conta da Covid-19, eu tive a perda dela durante a pandemia da Covid-19. Foi um dia que a gente descobriu que ela estava com câncer, e que esse câncer não daria para fazer mais muita coisa, que o estado que estava era irreversível. Aí, a partir que a nossa família recebeu aquela notícia, é claro que todo mundo ficou com o coração na mão, todo mundo ficou extremamente triste. E eu lembro que todas as noites, desde que eu recebi essa notícia, eu só orava ao Senhor pedindo: Senhor, seja feita a tua vontade. Eu acredito que o Senhor ainda realiza milagres, eu acredito que o Senhor realiza cura, e que se for a tua vontade da minha avó ser curada, ela vai ser curada. E eu sempre orava, mesmo as pessoas dizendo que cada dia mais ela estava pior, mas eu sempre continuava orando. E foi então que um dia o Senhor a levou. No dia 11 de outubro de 2020. Antes disso, eu tive um outro episódio, que foi na minha empresa.
Na pandemia, muitas empresas fecharam as suas portas, muitas empresas tiveram cortes de funcionários e eu também fui atingido por isso. No dia 11 de setembro de 2020, eu fui desligado da minha empresa. Assim, era uma coisa que eu não esperava, porque até então eu estava cumprindo todas as minhas obrigações, nunca deixei de fazer nenhum trabalho lá, mas assim que eu tinha acabado de sair de férias, antes de eu ter sido desligado da empresa, tinha acabado de ter saído de férias, e eu percebi que o trabalho realmente tinha diminuído bastante. E foi até esse motivo de eu ter saído de férias nesse período. Então, dia 11 de setembro eu fui mandado embora do meu trabalho, e dia 11 de outubro a minha avó faleceu. Então, foi 2 ocorridos assim num pouco espaço de tempo que assim me deixaram bem abalados. Eu estava abalado por ter perdido o meu emprego e fiquei ainda mais abalado por ter perdido a minha avó logo depois. Então, desde lá eu ainda estou nessa busca por recolocação profissional, por trabalho. Desde lá eu tenho feito cursos, tenho me especializado mais, tenho feito bastante entrevistas, mas eu ainda não consegui voltar ao mercado de trabalho. E eu acho que isso também foi o motivo por, em muitos momentos, eu ter, sei lá, perdido um pouco da minha fé. Porque em muitos momentos eu lembro de sempre orar a Deus, pedindo: Deus, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso dessa porta, isso tem que dar certo. E, enfim, ainda não chegou, sim. E eu demorei a entender que, às vezes, o tempo da gente não é o mesmo tempo de Deus. A gente tenta entender isso, mas a gente não, na verdade, a gente não compreende. A gente não quer entender isso, que Deus tem uma maneira diferente de agir, tem um tempo certo de agir, e que cabe a gente aceitar a vontade do Senhor. Hoje eu sei e lembro que o tempo do Senhor é perfeito, as coisas do Senhor são muito melhores e maiores do que aquilo que eu posso planejar, aquilo que eu posso querer para a minha vida. Os planos do Senhor são muito maiores, os sonhos do Senhor são muito maiores. E como eu não poderia confiar num Deus que me fez, num Deus que me criou, num Deus que sempre esteve ao meu lado. Então, mas em muitos momentos, sim, eu senti que eu estava esgotado meio espiritualmente, de não querer buscar Deus, de querer resolver as coisas pelos meus próprios meios, pelos meus próprios méritos, fazer as coisas da minha forma. E por isso, muitas vezes, eu acabei literalmente quebrando a cara por querer fazer as coisas à minha maneira. E hoje eu entendo. As coisas acontecem quando tem que acontecer. Eu continuo confiante, continuo mandando currículo, continuo fazendo cursos, continuo procurando. E o incrível é que em todo esse momento, nunca faltou nada para mim. Deus tem me suprido de todas as maneiras. Nunca tem faltado nada aqui em casa. Eu continuo ajudando nas contas. Aqui tenho pagado minhas contas, tenho feito feira, então não tem faltado nada para mim. E isso é motivo de gratidão. Aí está a questão, a gente mudar o nosso foco muitas vezes. A gente passar a olhar para aquilo que está bom na nossa vida, não olhar para aquilo que está ruim, não olhar. É que a gente tem muita maneira de olhar para aquilo que está faltando. Eu ainda não tenho isso. Quando eu conseguir isso, eu vou fazer tal coisa. Quando eu fizer isso, então a gente sempre está vivendo isso, de sempre está faltando algo para mim, algo para me preencher. Eu nunca estou satisfeito. E eu tenho feito um exercício de, cara, o que está de bom na minha vida que eu posso agradecer todos os dias? A minha saúde, meus pais estão bem, eles já tomaram a vacina,
grande parte da minha família também já tomou a vacina, então isso é motivo de gratidão. Os meus amigos também, a igreja voltou a reabrir, mesmo que com máscara, com todos os protocolos, mas isso é motivo de gratidão. Então a gente tem que passar a ter um olhar de gratidão para a nossa vida. Eu acredito que se a gente fizer isso, se a gente fizer esse exercício, os nossos dias são mais fáceis, os nossos dias são mais leves de se levar. E principalmente de confiar tudo a Deus. Em muitos momentos eu só confiei em mim mesmo. Eu cheguei a confiar até em pessoas e nunca confiei tudo a Deus, todos os meus planos a Deus, todos os meus sonhos a Deus. Isso está errado. Isso está errado. Deus é quem sonhou tudo para mim, quem sabe o melhor para mim. Então não é pelos nossos próprios esforços. Tudo vem de Deus. Todo sustento vem de Deus, todo trabalho vem de Deus, toda saúde vem de Deus, toda paz vem de Deus. E eu tenho feito esse exercício. Eu vejo muita gente falar que ainda não entendeu o propósito da pandemia, por que ela passou a existir. Em muitos momentos eu também confesso aqui, eu não entendo o porquê da gente estar passando por isso, da gente ter a necessidade de passar por esse momento. Mas até para a pandemia eu aprendi a fazer um exercício de olhar para aquilo. O que a gente pode tirar de bom com a pandemia? Eu sei que tem as coisas ruins se sobressaem, mas o que a gente pode tirar de bom com a pandemia? Depois da pandemia, querendo ou não, as pessoas passaram a se importar mais com os outros. A gente estava vivendo uma vida de que ninguém estava se importando com ninguém. Cada um fazia o seu, cada um olhava para si e não se importava com o outro. Então, a pandemia veio também para mostrar isso, que a gente, primeiro, não vive sem ninguém, a gente não vive sem as pessoas, que a gente gosta, sim, de estar em comunhão, que a gente gosta, sim, de estar perto das pessoas que a gente ama, de estar em contato com as pessoas que a gente ama. Então, eu aprendi isso com a pandemia, que a gente tem que olhar para os outros, olhar para as outras pessoas, aprender a respeitar o outro, a cuidar do outro. Agora, o momento é da gente estar meio que, né, separado. O estar separado, afastar-se de abraçar agora, esse é o momento da pandemia. Mas depois eu acredito que todas as coisas vão voltar ao normal e a gente vai se tornar, assim, pessoas melhores depois de passar por isso tudo. É triste a gente ver que muitas pessoas têm perdido a vida, muitas pessoas ainda continuam negligenciando, né, o uso da máscara, o aglomerar, né, da maneira errada, continuam indo para as festas. Então, eu acho que é o momento da gente olhar realmente o que a gente pode tirar de melhor com a pandemia. E, cara, na pandemia, eu tive muitas pessoas que estiveram, de fato, no meu lado. Eu acho que como eu nunca tinha visto quando estava tudo normal. Gente se importando comigo, gente mandando mensagem para ver como eu estava, mandando um oi, mandando uma figurinha, seja o que for, um bom dia apenas. Então, eu vi muita gente interagindo comigo e eu também busquei interagir com as pessoas, porque, querendo ou não, na pandemia, muita gente se sentiu sozinho, se sentiu solitário. Eu imagino que muita gente lá da igreja, principalmente os mais idosos, estão se sentindo muito sozinhos nesse momento, que às vezes são só eles. Eles não podem estar em contato com os filhos, não podem estar em contato com os netos. Então, eu acredito que eles têm sentido muito isso. E todos da igreja, eu acredito também que as crianças estão sentindo muito isso, porque estão perdendo o momento de que o desenvolvimento da criança, que a criança tem que estar em contato com outras crianças, os adolescentes têm que estar em contato com outros adolescentes. Então, assim, todo mundo está sentindo. Mas uma coisa eu percebi, que eu consegui estreitar muitas amizades nesse momento de pandemia que a gente está enfrentando. Muitas pessoas que eu nunca imaginei que seriam minhas amigas se tornaram grandes amigos, grandes próximos. E eu acho que é essa a lição que a gente tem que tirar desse momento que a gente está passando.
confiar no Senhor, de que tudo vai passar, que tudo vai melhorar, de que as coisas vão, sim, voltar ao normal. Eu já estou quase terminando, tá, gente? Para terminar, eu deixei alguns versículos aqui que nos encorajam a ter força e a confiar no Senhor. O primeiro está lá em Êxodo 15, 2, que diz assim: o Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu exaltarei. Isaías 40, 31, que a gente já leu até hoje, inclusive. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Salmos 118, 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. E Efésios 6:10, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, eu deixei esses versículos para a gente trazer isso em mente, realmente. Deixar na nossa mente as palavras do Senhor, aquilo que pode nos trazer esperança em momentos tão difíceis como esse. Eu separei aqui uma foto, né, da gente reunidos. Eu sei que agora a gente está se reunido, está muito habituado a se reunir assim, virtualmente, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado. E é legal a gente se reunir assim. Tem sido a forma que a gente tem achado de estar junto, apesar de estarmos separados, né, fisicamente. E um pedido que eu tenho aqui, jovens, é que a gente continue firmes esse trabalho, que a gente, de alguma forma, consiga encorajar uns aos outros, saber que a gente pode contar uns com os outros. A gente tem um grupo que tem se movimentado muito aí no WhatsApp. A Camila tem nos auxiliado muito. Então, vamos se juntar cada vez mais, vamos se fortalecer cada vez mais, porque eu acredito que a gente vai, sim, vencer a pandemia e logo, logo a gente vai poder voltar a se reunir dessa maneira, ó. Lá na IPBI, todo mundo juntinho, todo mundo abraçado aí, o sorriso de orelha a orelha, e é isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar para aquilo que está à frente. A gente tem sim que ter esperança de que dias melhores virão, de que o Senhor está à frente e de que tudo vai passar. Eu tenho essa esperança, hoje eu tenho essa confiança de que Deus está à frente de todas as coisas. E que, apesar da gente estar cansado, a gente está forte com o Senhor. A gente tem que entender que a gente realmente é fraco, a gente realmente depende do Senhor e que só Ele é a nossa força. Não só na pandemia, mas em todos os momentos. Em todos os momentos mesmo. Deus é a nossa força e o nosso vigor. É isso. Não sei se eu demorei muito. Amém. Olha, Mateus, que maravilha, né? Esse assunto que você trouxe para a gente. E eu não quero me delongar muito aqui, porque eu quero passar já a palavra para o nosso querido Vini, né? Quem preparou ainda louvores para a gente. E depois do louvor a gente ainda vai ter mais um tempinho aqui, tá? Então não Beleza. desliga. Fiquem firmes aí. Ei. Vamos lá. Eu vi nas primeiras músicas aqui pela câmera que algumas pessoas estavam meio acanhadas aí cantando e tal. Não sei se não conhecia a música, se tá com vergonha de quem tá do lado. O microfone tá fechado, gente. Não precisa ter vergonha, não. Diga lá, Will. Se quiser aumentar um pouquinho, cara. Ei, melhorou? Boa, boa. Vamos estourar o som aí do notebook de todo mundo. Valeu. Eu separei um textinho aqui rapidinho para ler para vocês.
e está lá no Salmo 136, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vai falando, né, todos os motivos pelo qual nós devemos render graças a Deus. E aí no último versículo ele fala: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou cantar uma música agora e gostaria que vocês me acompanhassem. Não sei quantos conhecem, é uma música bem antiga do Vencedores por Cristo. A gente tem costume de falar que as músicas novas não são boas porque repete muito e tem muita repetição. Na verdade, não. Essa música é uma música super antiga, tem poucas frases, então se você não conhece, é a chance de você aprender ela hoje. E a gente vê que até na Bíblia, né, é um recurso poético e um recurso de louvor a repetição. Nesse texto, em todos os versículos, ele vai falando, né, tem esse coro, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos louvar a Deus, né, porque como o Mateus falou na mensagem, com todas essas dificuldades, com tudo isso que está acontecendo, mesmo com tudo isso, nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus e louvar a Ele. Então, soltem a voz e vamos louvar a Deus. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. E o coração abre, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abre, águas vivas do interior irão fluir. E ao seu nome louvo então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. E ao seu nome louvo então, nunca mais serás o mesmo, meu irmão. Se o coração abre, águas vivas do interior irão fluir. Se o coração abre, águas vivas do interior irão fluir. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Louva a Deus, e ao Senhor Jesus, de quem as bênçãos vêm. Amém. Vamos fechar, Camila? Mais uma para fechar? Ou é depois? Olha, o que você acha? Canta agora ou depois da oração? Liberdade Não. tua, tu escolhe. Depois. Vamos guardar. Oh, perfeito, então. Queridos, eu só, antes da gente ter um momento nosso aqui de oração, né, a gente poder compartilhar os nossos pedidos, né, enquanto o Mateus falava, né, uma coisa que, né, falou bastante, assim, ao
ao meu coração é um versículo de Jeremias, que eu gosto muito, Jeremias 29:11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E algo que o Mateus, né, disse que me tocou profundamente era para a gente não olhar, né, só para o que a gente não tem, né, para o que está faltando, né, mas para a gente poder ter gratidão a Deus pelo que a gente já tem, né. E ele falou inúmeros, deu aí inúmeros exemplos, né. Então eu queria que a gente também pensasse nisso, né, o que essa semana, né, principalmente, né, que vai começar, né, para a gente pensar o que a gente pode, né, agradecer a Deus, né, tudo aquilo que Deus já nos deu, né. E também que a gente pudesse aproveitar esse momento para colocar os nossos pedidos de oração. E outra coisa me veio à cabeça, um versículo que o pastor Ion leu no casamento do Monas com a Aninha, né? Para a gente trazer a lembrança, né? Aquilo que nos traz alegria. Né? Então que a gente tente fazer isso nessa, né, semana. Ser grato, né? E trazer a lembrança aquilo que nos traz alegria. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui meu pedido de oração, né, para vocês irem pensando aí o que vocês, né, vão querer colocar aqui para gente. Né, eu tento tomar uma notinha aqui e coloco no mural lá para gente depois, né? Mas eu quero começar com a minha gratidão, né? Porque o Senhor tem guardado, sustentado e protegido minha família, né? Nós não tivemos Covid, né? Nem eu, nem Alexandre, nem meus pais, nem os pais dele. E até o meu irmão, né? Que teve Covid, teve, né? Uma variante aí fraca, se recuperou em pouco tempo. Então, glorifico ao Senhor por esse cuidado dele com a gente. E meu pedido é que o Senhor continue nos guardando, né? A minha família. E uma coisa também que eu compartilho aqui, que eu me identifico com o Matheus, essa questão da busca, né, por uma nova colocação aí no mercado de trabalho, né? Então, que o Senhor possa, ao seu tempo, nos abrir, né, essa porta aí tão desejada. E então é isso, por uma recolocação profissional e para o Senhor continuar guardando e protegendo a mim e a minha família. Então, quem quiser aí falar o seu motivo, dividir seu motivo de oração, agora é só abrir aqui o áudio e compartilhar com a gente. Ronaldo do Covid aí, queria agradecer